pessoal da Urbanos, tudo bem com vocês? Hoje a gente está num cenário diferente e esse vídeo provavelmente vai para o YouTube. O vídeo de hoje a gente não vai prolongar muito o assunto e a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da viagem pós-pandemia. Como vocês podem ver, eu estou na rua, né? Eu estou viajando, estou a serviço da Urbanos e nós estamos fazendo um roteiro dia livre. É legal trazer vocês aqui no YouTube juntamente conosco para vocês verem que viajar pós-pandemia, tomando os cuidados básicos e reais, a gente foge um pouco do perigo, ao mesmo tempo que a gente equilibra a questão da nossa saúde mental, né? Porque sabemos que por conta dessa pandemia, nós ficamos muito tempo dentro de casa e isso mexeu com todo mundo, principalmente para aqueles que têm costume, né, de viajar, de sair, de ver o mundo. Isso está realmente muito complicado. Então, para começar o tópico desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o selo do turismo seguro, ok? Então roda a vinheta que nós vamos falar com vocês. Bom, galera, nesse ambiente gostoso, né, fora de casa, fora dos escritórios, a gente vai falar um pouquinho sobre o selo do turista seguro. O que é esse selo? Como vocês, turistas, devem buscar por esse selo, tá? Primeiro, o selo é dado às agências de turismo, agências de transporte, pelo Ministério do Turismo. E o que ele determina? Ele determina alguns protocolos que devem ser seguidos durante o embarque, durante o período da viagem, no pós-embarque, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que nós da Urbanos adotamos, né? Que foi direcionado do Ministério do Turismo para nós, para nossa agência, o direcionamento da nossa agência e um pouquinho do que a gente vai aplicar com vocês, tá? Qualquer coisa, nós montamos a cartilha do turista seguro para qualquer cliente que tiver ou querer essa cartilha, tá? Para explicar um pouquinho sobre o que vocês devem procurar de uma agência, como nós também, e como tem que ser o procedimento do turista dentro da viagem nesse período pós-pandemia. A primeira coisa, né, que é nítido para todo mundo é a questão do uso da máscara. Então, o uso da máscara é um acessório agora obrigatório, tanto no nosso dia a dia quanto nas viagens também. Então, para fazer os embarques e também durante o período da viagem, é obrigatório o uso de máscara, até porque a gente vai estar dentro de um ônibus, né? Então, para evitar a conversação, para evitar a disseminação de fluidos, a máscara é obrigatória, tá? Depois a gente vai ter a asepsia das mãos, que também é um item obrigatório agora, tanto no nosso dia a dia, quanto também nos períodos da viagem, tá? Cada parada, o veículo ele vai disponibilizar para vocês, o agente de viagem, o monitor e guia vai estar disponibilizando para vocês o álcool para fazer a asepsia das mãos, e isso é muito importante. E é importante também o turista saber que essa também é uma obrigação nossa enquanto turista, de estar sempre prezando pela nossa segurança e pela segurança do outro turista, tá? A aferição da temperatura de todos os turistas, todos os passageiros do ônibus também é uma coisa muito importante. Vocês não podem deixar de fazer isso e também não pode deixar o guia esquecer de fazer essa aferição de temperatura. Isso é muito importante para a gente ter um parâmetro se a pessoa realmente está bem. Obviamente que durante o período da viagem, se ela está bem, a temperatura dela não vai variar. Então é importante que a aferição de temperatura seja realizada no período do embarque, tá? Algumas cidades, como por exemplo Campos do Jordão, a cidade que nós estamos hoje, que é Monte Sião, eles estão fazendo o que nós chamamos de barreira sanitária, que
que também é realizado um processo de aferição de temperatura de todos os passageiros que chegam no portal deles, tá? Em questão nos passeios, a gente adotou alguns protocolos, como por exemplo em dia livre, sempre como esse, por a gente estar em ambiente aberto, né? As lojas têm as suas regras de entrada e saída de clientes. A gente sempre orienta o turista, o passageiro, né, a estar seguindo os protocolos de higienização e quantidade de pessoas de cada ambiente que ele for visitar no local em que ele escolheu para visitar, tá bom? Refeições, né? Normalmente, quando a gente vai fazer um dia livre, até mesmo o período de refeição é livre. Só um minutinho, gente. Quando a gente vai fazer a refeição no passeio de dia livre, a refeição acaba também sendo livre, a escolha do passageiro, do turista, e é importantíssimo que o turista siga as regras do restaurante, o número especificado que o restaurante pode estar recebendo, tá bom? A máscara, fazer troca de máscaras constantemente, isso é um item que a gente não pode esquecer, tá? E eu tô usando a minha colinha aqui, que eu e o Marcel fizemos um roteirinho pra vocês, ok? Sobre a questão de hospedagem, é importante lembrar que sempre quando a gente tem hospedagem, nem sempre, tá? Isso eu tô trazendo alguns exemplos. Quando nós temos hospedagem, normalmente nós temos passeios inclusos, atividades em grupo incluso. Agora, no momento pós-pandemia, não é todas as cidades que estão abrindo para essas atividades serem realizadas em grupos grandes. Mas aquelas que estão fazendo isso, elas estão utilizando um mecanismo de reserva, né? Então, a agência que abriu aquela viagem, provavelmente ela já reservou o número de pessoas ideal para estar entrando naquela atividade e respeitando a quantidade máxima e respeitando também a questão do isolamento, né, social. Dentro das hospedagens é muito importante também que nós, enquanto turistas, entendamos as regras das hospedagens, né, quanto ao distanciamento, quanto aos cuidados dos itens pessoais, tá? Quanto ao uso de máscara sempre nos locais que são de área em comum. E durante as refeições, sempre buscar fazer refeições com grupos menores. O novo normal chegou pra gente, galera, mas isso não significa que a gente não vai voltar a aproveitar, que a gente não vai voltar a se jogar e viajar bastante, tá bom? Bom, a gente tentou fazer um compiladinho aqui sobre os protocolos. Basicamente, os protocolos é sempre buscar orientar o turista em relação ao isolamento, aos grupos pequenos, à asepsia, aos cuidados consigo mesmo e ao cuidado com o outro, tá? Por isso que a gente está falando sobre isso com vocês. A nossa agência, ela já tem o selo do Turismo Seguro. Se vocês quiserem pesquisar, é só entrar na nossa página, vai ver que nós já temos o selo, pedir o QR Code, ler o QR Code e você vai ver que a gente já está totalmente legalizado para estar viajando, ok? Um beijo, vem Corbanos, e agora eu vou deixar vocês com algumas cenas dessa cidade muito gostosa que é Monte Sião.